Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos ficar de pé nesse momento agora e vamos à palavra do Senhor. Através da sua palavra, Deus nos fortalece, nos dá a direção, nos mostra o plano da sua vontade para nós. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Quantos de nós aqui queremos ser apanhados no dia do arrebatamento? Amém? Quem sabe o dia do arrebatamento? Ninguém sabe. Se alguém tentar marcar o dia, a hora, se alguém falar para você que vai ser tal dia, que vai ser tal hora, que vai ser tal mês, você pode esquecer aquilo ali, pode ignorar, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O que nós temos que fazer é andar vigilantes, é andar apercebidos de tudo o que está acontecendo, sempre olhando os sinais, ok? Se você fizer alguma dessas coisas aqui que eu vou passar para você, com certeza você vai fazer parte daqueles que serão tomados no arrebatamento. Glória a Deus. Versículo 51 diz assim a Escritura: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir, num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glórias a Deus. Vamos orar, queridos? Olha que passagem reveladora, que passagem gloriosa. O apóstolo Paulo aqui recebendo da parte do próprio Senhor Jesus a respeito do arrebatamento, esclarecendo para a igreja sobre esse dia glorioso em que nós seremos, em que o povo de Deus, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados, amém? Serão tomados aqui dessa terra, glórias a Deus. E isso não está longe não, amados. Isso é uma verdade gloriosa para a igreja do Senhor Jesus. Parece que tem pessoas que ficam, quando ouvem a respeito do arrebatamento, ficam agindo como se isso aí fosse uma coisa ultra misteriosa, como se nunca tivesse acontecido, mas várias vezes nas Escrituras já aconteceu arrebatamento, ok? A gente vai falar sobre isso aí já já. Vamos orar, fecha os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse momento agora, para que o Espírito de Deus possa nos esclarecer e possa nos revelar a sua palavra. Pai, eu oro nesse momento agora, Senhor, meu Deus querido, Tu que sonda os nossos corações e nos conhece, nos ensina a Tua palavra, Pai, fala conosco nessa noite, fala a Tua igreja, Pai, meu Deus querido, prepara o Teu povo, a Tua noiva santa, pura, de vestes brancas e gloriosa, meu Pai querido, revela para o Teu povo a Tua palavra, prepara a Tua noiva, prepara o Teu povo, Senhor, esses que estão aqui, Pai, e aqueles que vão nos ouvir, ó Deus querido, através de outros meios também, Pai, aonde, Senhor, esse áudio chegar, ó Deus, eu te peço agora, Pai, revela para essa pessoa a Tua vontade e a Tua palavra, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Pode se assentar, povo de Deus, pode se assentar, glórias a Deus. Quando nós falamos sobre o arrebatamento, e parece que tem pessoas que, quando ouvem falar de arrebatamento, da retirada da igreja de Deus aqui na terra, irmãos, eles ouvem isso como se isso nunca tivesse acontecido na história. Mas a Bíblia Sagrada, as Escrituras, elas nos revelam várias ocasiões em que aconteceu esse fenômeno glorioso, a retirada de pessoas de um lugar para o outro, ou até mesmo daqui para o céu. Por exemplo, Enoque, a palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, eu vou falar para você de Enoque, foram outras pessoas também, até o próprio Senhor Jesus, ele ascendendo, ele subindo até os céus, aquilo ali também é um arrebatamento. Então vamos lá, Gênesis no capítulo 5, no versículo 24, a Escritura diz assim, ó: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. O que aconteceu aqui? Enoque, ele foi arrebatado, Enoque, ele foi tomado dessa terra, num tempo de obscuridade, num tempo de pessoas afastadas, num tempo de crise, num tempo de grande dificuldade. Já naquela época as pessoas estavam afastadas de Deus, mas a palavra de Deus diz que nada disso impediu Enoque de andar com Deus. Amados, a nossa oração, a oração de cada pastor, a oração de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, pastores, missionários, homens de Deus que estão pregando a palavra de Deus de denominações diferentes, a nossa oração é que nada que está acontecendo no mundo, nenhum tipo de pecado que está sendo oferecido no mundo, nenhum tipo de vantagem fora da presença de Deus, possa afastar você de continuar andando com Deus. Povo de Deus, vamos continuar andando com o Senhor Jesus, vamos continuar andando com Deus, porque aqui diz nas Escrituras que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si.
Note que Enoque viveu 365 anos. Ele viveu 65 anos, ele gerou Matusalém, e a Escritura diz que depois da morte de Matusalém, Matusalém foi o homem que mais viveu, e depois da morte de Matusalém viria o dilúvio, que era um juízo de Deus para aquele tempo. Significa que Deus estava dando tempo, que Deus é longânimo. Depois que ele gerou Matusalém, ele viveu mais tempo. Então todos os dias de Enoque foram 365 anos, todo esse tempo de Enoque. A Escritura também fala de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 11, diz que, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Mais uma vez aqui, um homem que estava aqui em carne, osso, sangue, tudo, vivendo como homem normalmente aqui, mas andando sempre com Deus. Ele foi num dado momento, e ele sabia que isso iria acontecer. Eu acredito que Enoque também, de certa forma, percebia que isso iria acontecer, porque ele estava andando com Deus. Agora as Escrituras dizem que Deus tomou o profeta Elias, e ele foi levado no céu num carros de fogo, num redemoinho ali. Ele foi levado para o céu com corpo e tudo, e ele não morreu. Mais um evento aqui, que o arrebatamento aconteceu. Nós também vemos, amados, em Atos dos Apóstolos, teve outras mais, mas eu vou contar apenas esses aqui para você. O mais importante para nós no momento é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. É esse que nós estamos aguardando. É esse que você está esperando, é esse que você vai experimentar na sua vida. Diga, eu vou experimentar o grande arrebatamento. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 8, verso 39, verso 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. O que aconteceu aqui? Lá em Atos capítulo 8, fala que Filipe, ele foi pregar lá nas aldeias de Samaria, porque no versículo 1 diz que houve perseguição em Jerusalém. Todos os irmãos, todos os apóstolos, a igreja toda estava concentrada em Jerusalém, mas por causa da perseguição, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, os pregadores se espalharam. De certa forma, a perseguição foi boa, porque eles saíram do conforto da comunidade que eles estavam ali na cidade de Jerusalém, e eles começaram a pregar em outros lugares afastados, e outras pessoas puderam ouvir também o evangelho, puderam ouvir e experimentar o evangelho do Senhor Jesus. Filipe então foi para Samaria, ele começou a pregar. Deus o estava usando com milagres grandiosos. Paralíticos eram curados, cegos, pessoas eram transformadas, libertas, endemoniados, eram colocados em liberdades. Era o quê? Era o poder do Espírito que estava sobre Elias. Amado, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada, ela não será uma igreja fria. A igreja do arrebatamento não será uma igreja morna, que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: visto que você não é frio, nem você é quente, mas você é morno, vomitar-te-ei. Não está falando só de você glorificar mais a Deus, não está falando só de dons espirituais, mas mornidão está se referindo àquela pessoa, sabe, indecisa. Ela não sabe se serve a Deus ou se está no mundo. Ela não sabe se ela pensa nas coisas de Deus ou se ela está com a cabeça dela lá no mundo. A pessoa está deixando as coisas do mundo, está deixando as influências do mundo invadir a sua cabeça, os ensinamentos, as filosofias do mundo dividir a sua mente. Ela está ficando morna. Antes ela seja logo fria, antes ela seja logo quente. Nós não podemos ser mornos, amados, porque senão seremos rejeitados. Eu escolho, eu tomo a decisão. Por isso que a palavra de Deus diz: eu escolho ser cheio da presença de Deus. Eu escolho, povo de Deus, você também escolhe. Eu escolho dar atenção ao que a palavra de Deus diz para mim. Se a palavra de Deus diz que eu preciso renovar a minha mente, se eu preciso transformar a minha mente através da palavra de Deus, então eu vou fazer isso. Se a palavra de Deus diz que uma coisa é errada, eu não vou ficar tentando descobrir o que uma outra pessoa disse, que um outro pregador falou que isso aqui você pode fazer, porque pode ser desse jeito. Não, amados, se a palavra de Deus diz que alguma coisa é pecado, então aquele é pecado.
Se a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a sua vida é uma coisa, então você vai seguir aquele caminho ali, amado. Você não vai ser morno, amado. Pelo contrário, você vai ser quente, fervoroso, dedicado. Deus vai se agradar de você. Deus vai dar a força para você que você está precisando para andar na presença de Deus. Naquele grande e glorioso dia, você também vai ser arrebatado quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja e vai se iniciar a grande tribulação aqui na terra. O anticristo, ele não tem essa autoridade ainda agora. Ele já é um homem, já possivelmente, ele já está aqui agindo pelos bastidores, de forma obscura, ele já está trabalhando, mas ele não pode colocar as suas manguinhas de fora, ele não pode se expor mais, nem tem essa força, nem tem essa capacidade, porque nós, não porque político nenhum sobe ou desce, mas porque a igreja do Senhor Jesus está aqui nessa terra, porque nós estamos aqui nessa terra, e nós temos essa autoridade, nós temos o poder de Deus na nossa vida, somos cheios do Espírito Santo, temos a palavra de Deus, então nós vamos pregar, e o inimigo vai ter que se colocar no lugar dele, porque o tempo dele ainda não chegou, mas quando a igreja do Senhor Jesus for levada para o céu, quando nós formos levados ao encontro do Senhor Jesus, nos ares pelo Espírito Santo, aí sim o anticristo ele vai continuar fazendo o seu trabalho aqui, e na verdade vai ser muito difícil. Até lá a igreja do Senhor Jesus vai estar trabalhando, vai estar orando, vai estar fervorosa. Quem faz esse voto com Deus aí, quem escolhe, quem opta por viver uma vida fervorosa na presença do Senhor, diga: eu escolho ser fervoroso na presença do Senhor. Diga: eu escolho ser cheio do Espírito Santo. Diga: eu escolho andar na vontade de Deus. Diga: eu escolho buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Dê um aplauso de louvor ao Senhor nessa hora. Glória a Deus. Quem arrebatou Filipe? O último aqui que eu falei do exemplo aqui. E quando saíram da água, o que acontece é que Filipe estava pregando lá em Samaria. Quando as coisas começaram a acontecer, os apóstolos ouviram a notícia, e os apóstolos então, eles enviaram Pedro e João até naquele lugar para averiguar e para orientar mais o que estava acontecendo ali. E quando tudo terminou, eles pregaram naquelas aldeias de Samaria, porque eram vários lugares assim, separados. Detalhe isso, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos escolher quem nós vamos pregar. Pregue para todas as pessoas, abra a sua boca e fale do Senhor Jesus, peça sabedoria a Deus. Deus vai colocar as palavras na sua boca para você falar para as pessoas. Apenas anuncie o Evangelho, apenas diga que Deus a ama, diga que o Senhor Jesus está voltando, diga que Deus tem uma obra, diga que Jesus fez algo grandioso e que esse plano é para essa pessoa. Pode deixar que o Espírito Santo vai se encarregar de fazer o resto. Diga glória a Deus. Não somos nós que convencemos ninguém, o Espírito Santo convence as pessoas. Mas um anjo de Deus chegou para Filipe e disse assim, que ele deveria ainda seguir um outro rumo. Ele não voltou com os apóstolos. E quando ele chegou num certo local, havia uma carruagem passando ali, e o Espírito de Deus disse para ele assim: olha, ajunta-te a essa carruagem, cola do lado dessa carruagem. A carruagem estava andando, estava em movimento, e Filipe então, ele se aproximou daquela carruagem, e ele perguntou para o homem que estava ali naquela carruagem: o que você está lendo aí? E o homem disse que estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Falei: você está entendendo? Falei: não, então sobe até aqui para que você possa me explicar. Então Filipe explicou para aquele homem ali, o texto que ele estava lendo, que era um livro do profeta Isaías, explicou para ele, pregou o Senhor Jesus, mostrou o Senhor Jesus naquela escritura ali, ele meio que falou todo o evangelho e a necessidade dele se batizar nas águas. No final da história, aquele homem disse assim, quando chegaram num lugar onde havia água, ele disse: está aqui a água, e você está aqui, você pode me batizar. O que me impede? Ele falou: se você crê, então nada impede. Eles pararam o carro, Filipe desceu ali, aquele homem desceu, Filipe batizou aquele homem ali nas águas. Como não havia mais necessidade nenhuma de Filipe estar ali, porque ele estava longe agora dos outros lugares, onde as pessoas precisavam ouvir a pregação da palavra, e Filipe era uma ferramenta, era um instrumento crucial na pregação da palavra de Deus. Meu irmão, seja também um instrumento fundamental, um instrumento nas mãos do Senhor para esse tempo também, como foi Filipe. As escrituras dizem que Filipe ele foi tomado pelo Espírito Santo. Deus não queria nem perder tempo. A escritura diz aqui no versículo de número 39 mesmo, que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A escritura diz que Filipe se achou em Azoto. Ele fazia o quê?
anunciava o evangelho em todas as cidades. O Espírito Santo pegou Filipe, que havia acabado de pregar naquele lugar, e fez o quê? Pum! Arrebatou Filipe e colocou ele lá em Azoto. Em Azoto ele pregava a palavra de Deus. Quem é que vai arrebatar a igreja? Vai ser Jesus que vai arrebatar? Não. O Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, ele vai ficar nas nuvens. Nesse momento, ninguém o verá, será secreto. As pessoas só verão o Senhor Jesus descer nas nuvens em glória no final da grande tribulação. Só no final da grande tribulação. Mas no arrebatamento, ninguém vai ver o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele vai tomar a igreja aqui, ele vai tomar você, o seu corpo, vai arrancar você aqui da terra e você vai encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então você quer experimentar esse arrebatamento na sua vida? Quem quer experimentar esse arrebatamento na sua vida aí? Não somente experimentar, mas conduzir outras pessoas também a um arrebatamento. Lá no céu o Senhor Jesus vai te recompensar por isso. A Escritura diz lá em Provérbios, quem ganha almas sábio aquele que ganha almas é sábio. Como você ser tomado no arrebatamento? Número 1, como aconteceu com Enoque, está aqui a própria resposta aqui, na vida de Enoque, o primeiro homem que ele foi arrebatado, pelo menos que a Escritura fala, ele andava com Deus. Você quer ser arrebatado quando Jesus voltar? Você precisa aprender a andar com Deus, sempre, o tempo todo. Deus quer travar um momento de comunhão com você todos os dias. Eu não sei, irmãos, eu vejo tantos pregadores dando a entender para nós, porque não é nem dando a entender, explicando como se isso fosse uma coisa muito difícil e impossível. É só para pessoas especiais, é só para pessoas ungidas, é só para grandes vasos. Qualquer pessoa com o coração sincero, com o coração aberto, ela consegue andar com Deus, amados. Deus usa os grandes, Deus usa os pequenos. Deus usa os fortes, Deus usa os fracos. Deus usa os ricos se eles quiserem abrir o coração. Deus usa os pobres também se eles quiserem e abrir o seu coração. Se você quiser, Deus vai andar com você lado a lado junto contigo, amado. O primeiro item para que você possa ser arrebatado é você andar com Deus o tempo todo. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero andar contigo. Pode ter certeza que você vai experimentar, Deus vai te ajudar, vai dar a força que você precisa, a capacidade que você precisa e vai te ungir para isso em nome de Jesus. Você não somente vai pisar firme em andar na presença de Deus, mas você vai ser uma bênção para outras pessoas serem abençoadas também. Irmãos, eu vejo bênção na vida de cada um de vocês. Eu vejo Deus ungindo cada um de vocês. Como Deus foi com Abraão, como Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, Deus também está dizendo para vocês, se tu uma bênção. Deus está te capacitando, Deus está te ungindo, Deus está enchendo você com o seu Espírito, Deus está equipando você com a sua palavra. Levanta a tua mão direita comigo e diga, eu vou andar com Deus. Aleluia, já que vocês escolheram isso, dê um aplauso bem forte de louvor ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Segundo item, você precisa encontrar-se trabalhando para Deus. Na própria vida do apóstolo Filipe, que foi arrebatado, o que ele estava fazendo quando ele foi arrebatado? Mas, irmão, Filipe, ele não foi arrebatado para o céu. Irmão, você imagina se uma pessoa, ela é arrebatada aqui na terra de um canto para o outro, quanto mais quando chegar nesse dia aí, se ela já está andando com Deus, já está ao serviço da obra do Senhor, ao ponto de que nem chegou a hora, e ela já está experimentando arrebatamentos aqui nessa terra de um lado para o outro, imagina se ela vai ficar aqui. Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro, Deus não queria nem perder tempo, ele já foi arrebatado aqui, porque ele se encontrava trabalhando para Deus em serviço. O Senhor Deus quer encontrar você trabalhando para Ele, na sua obra. Possivelmente, se você estiver trabalhando para o Senhor, possivelmente se você estiver ativo na obra do Senhor, alguns mais, outros menos, não importa, mas se você estiver servindo ao Senhor, indo para a casa do Senhor em oração, falando de Jesus, procurando compartilhar o Evangelho, visitando alguém que está caído ou necessitado, Deus vai colocar no seu coração. Pode ter certeza que você vai fazer parte, você está na fila daqueles que vão ser arrebatados naquele dia glorioso, amado. Digam glória a Deus. Filipe se encontrava trabalhando. Se você estiver trabalhando, amado, olha, se você está trabalhando é porque você não está com foco nas coisas erradas. Você está buscando a Deus em primeiro lugar e Deus vai honrar o teu trabalho aqui, amado. Diga glória a Deus. Em terceiro, consagre-se ao Senhor.
Você quer ser tomado no arrebatamento? Você quer ser apanhado no dia do arrebatamento? Consagre a sua vida ao Senhor. Quero dizer, santifique-se para Deus. Eu não estou dizendo de você ser o santarrão. Tem crente que ele quer ser o santarrão. Ele está sempre olhando para outra pessoa. Quem já viu gente assim? Sempre olhando para outra pessoa com um olhar de superior. Ele é superior, ela é superior a você. E você está lá embaixo. Tem um nível espiritual além. Amado, se você se consagra ao Senhor, você não vai olhar para ninguém querendo diminuí-la, não. Pelo contrário, você vai querer estender as suas mãos e colocar as pessoas de pé junto com você em nome de Jesus. Santidade não significa, às vezes tem pessoas que têm um conceito errado de santidade. Separe-se para o Senhor, dedique-se para o Senhor. Se você falhar, não deixe o inimigo acusar você dizendo, para que você vai na igreja? Você errou. Um dia pode ser difícil, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... 1 Pedro 1, versículo 15, diz assim, ó, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de... Seja santo em toda a sua maneira de viver. Escolha se separar para Deus. Quer saber? O que Deus acha disso? Não, eu acho que Deus não se agradaria disso. Faça isso, amado. Às vezes tem coisa que eu posso nem ter pregado aqui para você, não é? Alguma coisa pode ter escapulido, mas você tem o Espírito de Deus. Mas quem está me ouvindo tem o desejo de buscar a vontade de Deus. Você tem isso no seu coração. É por isso que você está ouvindo essa palavra. É por isso que você está aqui na casa do Senhor. É por isso que você está interessado nas coisas de Deus. Então você vai escolhendo, você vai selecionando. Não, eu não vou fazer isso não. Quer saber? Eu vou por esse caminho. Eu acho que é isso aqui que agrada a Deus. Digam glória a Deus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Então você tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar. Buscar a justiça de Deus na sua vida, ser santo, se separar para o Senhor. Filipenses 3, versículo 9 diz assim, ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então você tem que consagrar a sua vida ao Senhor, se santificando. Eu não disse ser o santarrão. Não pense que porque você está buscando mais a Deus, agora você é melhor do que ninguém. Não. Você está buscando mais a Deus, então agora você vai ajudar mais outras pessoas. Você vai ter mais força. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Buscar a Deus em primeiro lugar, e o seu reino, e a sua justiça. Tem gente que busca o reino de Deus, ela se esquece que tem a justiça de Deus. Você tentar agradar a Deus na sua própria justiça, esse é um ponto importante. O que é a justiça própria? É quando nós confiamos na nossa carne. Tem crente que ele confia na sua carne. Por isso que você vê muitos pregadores abençoados, muitos vasos de Deus, às vezes nem pregador, mas pessoas que Deus está usando mesmo, Deus estava usando. Ah, então Deus não estava usando. Não, Deus estava usando sim, mas aquela pessoa estava confiando na sua carne. Ela achava que era por causa da santidade dela. Era porque ela ia muito no monte, é porque ela buscava muito, que ela estava muito nas consagrações, ela estava confiando na carne dela. Então a justiça própria, ela é perigosa. Nós temos que confiar na justiça de Deus. Digam glória a Deus. Eu não estou dizendo para você que você não tem que fazer essas coisas. Continue buscando a Deus e se esforçando, mas não confie na sua própria força. Confie na justiça de Deus na sua vida. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, dá um exemplo. Eu dou um exemplo para você. Pedro andou com Jesus o tempo todo, 3 anos e meio andando com Jesus. Aquele tempo todo, quando Jesus falou, olha, vou para a cruz, importa que o Filho do Homem seja morto, mas ele vai ressuscitar. Aí Pedro vai lá e, Senhor, nunca diga isso, Senhor. Pedro, não é assim, Pedro. Senhor, eu nunca vou te negar. Pedro, mas, Senhor, o mundo todo pode acabar, mas eu nunca vou te negar. E Jesus olhou assim, viu que era carne que estava falando. Falou, olha, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não estava servindo para nada, ele estava confiando na sua própria carne. Você precisa confiar na justiça de Deus na sua vida. Eu vou ler esse versículo de novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Era Paulo que estava falando, ó. E seja eu achado nele, em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que você tem que ter na sua vida é a justiça de Deus. Confiar na própria carne, pode ter certeza, é a antessala da queda. Confie em Deus. Deus está te usando, Deus está te abençoando. É a justiça de Deus na minha vida. Olha o que diz Romanos também. Romanos capítulo 10, verso 3.
porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aqui Paulo estava falando para quem? Para pessoas que não serviam a Deus, não conhecendo a justiça de Deus, mas procurando estabelecer a sua própria justiça. Olha, você tem que confiar em Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, vamos andar na presença de Deus. Ela diz, não preciso não, eu já conheço de religião, sabe, eu sou de uma religião há muito tempo, meu pai e minha mãe já são obreiros, meu pai é pastor, minha mãe Não, amados, aqui diz, não devemos estabelecer a nossa própria justiça. Aqui, não se sujeitaram à justiça de Deus, se sujeite à justiça de Deus. E em quarto lugar, e último, devemos, para sermos pegos no dia do arrebatamento, fazer o quê? Vigiar e orar. Por último, não menos importante, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não vamos dormir. Olha, dormir aqui fala daquela pessoa que não está vigiando, que não está orando. Então, deixar de vigiar e não orar significa sono espiritual. Não cometa esse erro, amado. Vamos continuar orando, vamos continuar vigiando, vamos vir para a igreja, vamos orar, vamos vigiar. Vigiar não significa que você vai viver em tensão, sempre tenso, sempre sob pressão, sempre achando que você vai para o inferno. Não fique com medo, vocês não vão para o inferno. Se você continuar vigiando, se você orar, sabe, você é a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Deus está guardando você. Vigiar e orar não é viver sob pressão e tensão. Você relaxa na presença de Deus, mas você fica sempre atento a alguma coisa que pode te tirar da presença de Deus. Diga glória a Deus. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, é verdade, mas a carne é fraca. Então a nossa carne é que é o problema. Mas o Senhor disse, vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Então está aqui, para que você seja apanhado no arrebatamento. Número 1, ande com Deus. Número 2, encontre-se trabalhando para Deus. Número 3, consagre-se ao Senhor. Quarto, não deixe que a sua justiça preencha o seu coração. Não fique se vangloriando da sua própria justiça. Confie no Senhor, amados. Não confie na sua própria obra, confie na justiça de Jesus na cruz do Calvário. Por último, vigiar e orar. Esses 3 versículos aqui para terminar. Mateus 24, verso 42, 43 e 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar. Verso 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a casa. Qualquer pessoa, pai de família, qualquer pessoa, se soubesse qual é a hora exata que o ladrão viria, ela estaria lá de plantão. Nós não sabemos. Vamos vigiar, povo de Deus. Quem escolhe aí redobrar a vigilância na presença de Deus? Diga, eu vou vigiar e orar. Eu acredito, eu penso que na hora do arrebatamento, quando eu virar para um lado para o outro, vou encontrar todos vocês lá, irmãos. Irmão, salvação individual, mas eu sei disso, irmão. Cada um dará conta de si mesmo, mas eu sei disso. Mas eu não posso acreditar na obra que Deus está fazendo na vida de vocês? Aleluia. Eu não posso ver Deus na vida de uma pessoa? Irmão, eu penso que quando eu for arrebatado, quando eu olhar para um lado para o outro, vou ver cada um dos irmãos lá, vou dizer assim, eu sabia que eu ia te encontrar aqui, diga glória a Deus. Quem vai me encontrar lá no dia do arrebatamento, lá, quando o Espírito Santo nos tirar aqui da terra, e nós vamos nos ver naquele dia glorioso lá no céu, diga glória a Deus. Deem um aplauso, louvor ao Senhor nessa hora, amados. Aleluia. Glória a Deus. Verso 44, para terminar. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Mas se você fizer isso, andar com Deus, trabalhar na obra do Senhor, consagrar a sua vida, confiar na justiça de Deus e não na sua própria justiça, e você vigiar e orar, penso que você fará parte daqueles que serão tomados no dia do arrebatamento. Aleluia. Vai ser um dia glorioso e abençoado. Fiquem de pé junto comigo agora e vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, fica com essa palavra aí. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora, Pai, te pedindo nesse momento que o Senhor possa abençoar os teus filhos, dar graça aos teus servos, Pai. Meu Deus querido, eu não sei que dificuldade os teus filhos podem estar passando, Senhor. Meu Deus querido, eu não sei, Senhor, o que cada um aqui, Pai,